Olá amigos, eu sou o professor Márcio Souza. No nosso primeiro vídeo eu fiz uma introdução do que vai ser o nosso mini curso de estatística aplicada em planilhas eletrônicas. Essa vai ser a nossa primeira aula propriamente dita. Então nós vamos aprender aqui a filtrar os dados, como selecionar, usar aquelas caixinhas lá que a gente vê nas planilhas eletrônicas e não faz muita ideia de como que a gente pode utilizar. Então, nessa aula de hoje nós vamos aprender isso, ok? Abração, espero que vocês aproveitem. Tchau, tchau. Ok, senhores, vamos para a nossa aula propriamente dita. Então é o seguinte, temos esse banco de dados aqui, com aquelas informações que eu já tinha falado na nossa aula de introdução, tá? E nós vamos aprender na aula de hoje, a aula 01, como filtrar os nossos dados. Então perceba que eu tenho um banco de dados grande, de 626 alunos, tá? Com informações de gênero, turno, curso, turma e as notas de Física, Estatística, Química e Computação, assim como a nota total, que nada mais é do que a soma dessas outras notas que eu já falei. Seguinte, vamos criar uma planilha, vamos criar uma nova planilha aqui, vamos arrastar lá para frente, vamos chamar ela de home, tá? Então vou arrastar essa planilha aqui, ó, arrastar para cá. Então tem o nosso banco de dados original e uma planilha que eu chamei de home, que essa planilha eu vou colocar o gráfico de dispersão, tá? Uma outra planilha vai servir para que eu coloque as opções do meu filtro. Que filtro é esse, professor? Eu esqueci. Então é o seguinte, vamos lá. Vamos aqui em Home e vamos primeiramente exibir aqui, ó, na barra de ferramentas, isso aqui, ó, controles, tá? Esses aqui, ó, os controladores. Vou deixar até separadinho aqui, flutuando mesmo, para chamar a atenção da gente. No Excel você vai ter que habilitar, isso daqui vai estar como suplementos, tá? Você vai ter que ir lá em opções do Excel, habilitar caixa de desenvolvedor, algo assim. De qualquer forma, aí no Google você acha. Essas ferramentazinhas são baseadas em Visual Basic, tá? Então elas vão ajudar a criar as macros necessárias para que possamos fazer tudo isso que eu estou explicando aqui. Então vamos fazer o filtro. Primeiro tipo de filtro é essa aqui, ó, Combo Box. Então eu clico aqui, Combo Box, arrasto e eu crio quantas Combo Box eu quiser. Vou criar somente duas, tá? Então aí eu clico aqui, ó, para somente trabalhar com elas. Se eu clicar com o lado direito do mouse e vir aqui Form, eu tenho algumas propriedades aqui, ó, importantes, tá? Mas eu tenho que vir aqui em controle, tá? Controle sim. Primeiro, eu posso colocar aqui um nome, tá? E eu tenho uma série de opções aqui. Ok. Link de cell. Essa opção aqui vai ser em que célula que eu vou relacionar esse filtro, tá? Vai ser a célula que vai receber o valor da minha opção aqui. Então eu tenho que criar de maneira escondida, né, para dar um efeito bacana. Eu vou criar isso numa planilha à parte, tá? Então eu vou pegar uma planilha aqui e vou fazer dois filtros só, tá? Gênero, aí eu coloco as opções masculino e feminino, coloco turno, diurno, noturno. Pronto, criei dois filtros aqui, tá?
E aqui na frente, eu vou deixar uma célula. Vou deixar uma célula aqui. É para receber os valores, tá? Receber aqueles valores que foi perguntado aqui, ó. Link de célula. Tá? Então, vou colocar aqui na frente gênero, tá? Fazendo de forma bem caseira, tá? Aí você pode fazer aí toda a sua maquiagem, digamos aqui, né? Colocar o fundo e etc, etc. Eu vou ensinar o que é necessário mesmo. O resto você consegue aprender sozinho, sem problema algum. Então, gênero, quando eu clicar no lado direito aqui, em controles, eu tenho que linkar, fazer um link dessa combo box com uma célula. Então eu venho aqui, ó, naquela célula que eu criei. Então é a C1 da Sheet 3, né? Beleza. Então eu vou lá, Sheet 3, C1. Sheet 3, C1. Ah, tá. No cálculo é um pouquinho diferente. Eu coloco como ponto, né? Ok. Porque no Excel você vai colocar um ponto de exclamação, tá? No Calc e nos outros Office você coloca só um ponto. O que representa esse Sheet 3? Representa que na planilha chamada Sheet 3, aqui ia entrar o nome da planilha, claro, se fosse essa eu ia ter que escrever home. O que tem? Na célula C1 da planilha Sheet 3 vai estar ligada a essa combo box aqui. Perfeito. E além disso, eu tenho que dizer quais são as opções que eu vou colocar dentro dessa combo box. Então, mais uma vez, vamos lá. Sheet 3. Ponto. Vamos ver na Sheet 3 aonde? Vou colocar aqui, ó, do B1 até o B2. Perfeito. Então, Sheet 3, B1 até B2. Perfeito. Então ela vai estar ligada a Sheet 3C1 e com as opções do B1 até o B2. Perfeito. Então quando eu clicar aqui, ó, no modo design, quando eu habilitar o modo design, clicando em on, eu já tenho as minhas opções aqui, ó. Olha lá que barato, ó, M e F. Quando eu clicar, aparece M aqui. E olha só na Sheet 3 o que acontece. M, que é o que? A célula C1 que você ligou. Assim como se eu colocar F, lá na Sheet 3 vai aparecer F, tá? Show de bola. Ah, eu poderia fazer isso tudo numa mesma planilha, professor? Pode, claro que pode. Só que fica mais elegante, fica mais limpinho se eu usar uma planilha do tipo Home, tá? E fazer os meus cálculos por trás, em planilhas, digamos assim, ocultas, né? Fica mais elegante, fica mais bonito. Deixa a planilha Home limpinha, só com as opções aqui, né? Tá lá, show de bola. Assim eu faria para a turma. Você pode fazer sozinho aí. Ah, eu não tenho opção agora. Óbvio, tem que vir aqui e desabilitar o modo design. Mais uma vez, clico, vou lá em controle, faço a mesma coisa. Que célula que eu vou ligar? É a Sheet 3, C4. Tá. Desculpa, apertei errado. Sheet 3, C4. Tá? E assim eu vou ter Sheet 3 também. Deixa eu ver qual a outra. Aqui, ó. B4 até o B5. B4 ao B5.
B4 até B5. Ótimo. Se eu tirar aqui do modo design, aí eu já tenho aqui, ó, diurno, noturno, né? E lá, T3 aparece aqui mais uma vez. Viu? Você acaba de fazer esse filtro. Super fácil, né? Então tá. Vamos colocar isso para funcionar, propriamente dito. Como que se filtra isso? Então, eu vou continuar isso.